Tô lhe falando que é para poder você colocar falta nele, né? Porque ele vai Tá fazer certo, não, as tá bom. tarefas bem direitinho, viu? Tá bom, sem Aí você, problemas, viu? você passa para as outras professoras para mim? Na hora, pode deixar. Pois tá bom, minha querida. Obrigada, viu? Tá, Bom por dia pra nada. você. Ah, bom dia. Tchau. Tchau. Pronto, gente, então vamos lá, né? É, vamos aí continuar, né? Corrigir na página 167, a gente vai corrigir essa atividadezinha aí. Certo? É rapidinho, né? Porque só é uma questão. Que era para vocês procurarem no diagrama, né, as palavras, essas palavras que estão aí, depois a gente iria completar as frases. Vocês acharam todas as palavras? Sim. Pronto. Então a gente vai completar aqui agora, né, as frases abaixo. Procure no diagrama palavras que completem as frases abaixo sobre o sistema cardiovascular: sangue, vasos sanguíneos, artérias, capilares, coração, veias e vermelho, certo? Eram essas palavras aí que vocês deveriam achar no diagrama, certo? E em seguida deveriam completar, né, as frases abaixo. Livro de Ciências, página 167. Vamos lá. A. O sangue é um tecido líquido vermelho responsável pelo transporte de nutrientes, resíduos metabólicos, hormônios, gases e etc. Essa é a A. O sangue é um tecido líquido vermelho, tá? Então, na A vocês vão colocar sangue e vermelho, tá? B. B. O sistema cardiovascular é constituído pelo coração e por vasos sanguíneos. C. As artérias são vasos sanguíneos do corpo humano. E a D. Os capilares e as veias são tipos de vasos sanguíneos, certo? Então, os espaços que vocês deveriam completar. Na A, sangue e vermelho. B, coração e os vasos sanguíneos. Na C, apenas as artérias, né? E na D, capilares e as veias, certo? Era Tia, isso que vocês deveriam colocar. tia, Oi, oi. acertei tudo, só que eu Ô, botei tia veias Maria. e na D eu botei artérias. Trocou aí, né? Só Foi. inverteu aí as Tia, partes. pode repetir a D, tia, por favor? Como é? A tia pode repetir a C e a D? Eu coloquei no chat, mas a C é artérias e a D, capilares e veias. Tá certo, viu, tia? Obrigado. Nada, ok? Vamos lá então. Continuando aqui, né? Bom, como a gente já fez a correção, certo? Só era apenas uma questão. Vocês já podem imaginar, né, que a outra questão vai ficar para casa, né? A outra página, que é a página 168. Nela nós temos três questões. Depois a gente fala sobre elas. Vamos continuar com a nossa explicação aqui, tá? Bom,
nós iremos falar sobre o sistema cardiovascular. Sistema cardiovascular, vocês sabem que é o sistema do coração, o sistema da circulação, certo? Esse sistema ele é responsável pelo funcionamento também do nosso corpo, né? Por quê, tia? Porque, como vocês sabem, se o coração parar, o nosso corpo para, né? Então, assim, parou de funcionar, o nosso corpo também para, certo? Porque o nosso corpo, ele depende, né, do coração. Por quê? Porque o coração, ele é responsável pelo bombeamento do sangue e leva todas as veias e as artérias do nosso corpo, certo? O sangue que é levado, né, que é encaminhado pelo nosso corpo, ele vai através de quê? Do bombeamento do coração. A partir do momento em que o coração começa a bombear, certo? O nosso corpo, ele começa a circular sangue, nutrientes, certo? Tudo que a gente viu aqui nessa parte. Então, assim, gente, do jeito que ele transporta o oxigênio e os nutrientes para as células do corpo, através do bombeamento, ele também recolhe substâncias que devem ser eliminadas, que é o quê? Substâncias do gás carbônico, certo? Vocês sabem que a gente respira o oxigênio e elimina o gás carbônico, né? Porque quando o oxigênio chega ao nosso pulmão, ocorre o quê? Aquela troca gasosa, certo? A troca gasosa, ela acontece através dessa respiração. Chega o oxigênio nos pulmões, né? Passa, leva todos aqueles nutrientes e elimina o gás carbônico, né? Mas por outro canto, não é pelo mesmo canto onde o oxigênio está sendo levado, certo? Para isso Tia, existe... Oi, a tia tá conseguindo me ouvir? tô. É que o sistema cardiovascular, ou sistema circulatório humano, ele é responsável pela circulação do sangue, de modo a transportar os nutrientes e oxigênio por todo o corpo. O sistema cardiovascular, ele é formado pelos vasos sanguíneos e o coração. Exatamente, era o que a tia estava falando agora, certo? A gente necessita, né, desse sistema para quê? Para poder respirar, para poder sobreviver, certo? Claro, a gente também tem o sistema respiratório que é o responsável, né, pela nossa respiração, que é onde a gente inala o oxigênio, né, através da inspiração, certo? E expira gás carbônico, né, que a gente coloca para fora, certo? Mas aqui, nessa parte onde a gente está vendo, do sistema cardiovascular, ele não só precisa, né, do oxigênio, certo? Mas também precisa de forças para bombear e fazer com que o sangue circule através do nosso corpo, certo? É como eu falei para vocês, é tipo um veículo. Bombeou, o sangue circula no nosso corpo, certo? Então, gente, o coração, ele é uma extensa rede de canais, né, de dimensões variadas, certo? E eles espalham o sangue pelo seu organismo, certo? Nós temos várias... A gente vai ver na página 166 já já a explicação, né, do coração, as veias que a gente vai fazer transportar, certo? Então, assim, o coração, ele bombeia o sangue carregado de gás carbônico, certo? Por quê, tia? Porque a gente está inalando o oxigênio, mas lá dentro tem o quê? O gás carbônico. Então, lá ele vai bombear o gás carbônico, né, para os pulmões, certo? Onde vai ocorrer aquela troca que eu falei para vocês, que é a chamada troca gasosa. De acordo com que ele bombeia o gás carbônico lá nos pulmões, né? Aí o que é que acontece? Ocorre a troca. Fica o gás carbônico, né? E em seu lugar entra o oxigênio. Ou seja, entra o oxigênio no pulmão e sai o gás carbônico, certo? O sangue, ele está agora carregado de oxigênio. Quando ele está carregado de oxigênio, ele volta lá para o coração, porque o nosso coração ele precisa do gás oxigênio para poder bombear mais ainda, certo? O sangue para circular no nosso corpo, porque o que circula no nosso corpo não é só aquele sanguezinho vermelho, também, né? Mas circula o quê? Nutrientes, né? As coisas saudáveis e também não saudáveis,
certo? As células, tá? Aqui é o composto, né, o que compõe o sistema cardiovascular, certo, gente? O sangue, né, que corre no nosso corpo, ele é um tecido formado por vários tipos de células, né, que circulam através do sistema vascular. O sistema vascular é o sistema de circulação, né? Os seus principais componentes são o quê? O plasma, a gente viu, né? Aqui, eu não sei se a gente viu o plasma, não, viu? Não. É lá no outro livro. Certo? O plasma, gente, ele é a parte líquida do sangue, certo? Que é onde corre todos, né? Os leucócitos, as plaquetas, as hemácias, certo? Esse aí é o plasma, ele é uma partezinha líquida que tem no nosso sangue, certo? Os leucócitos, eles são as células de defesa. Os leucócitos, deixa eu dizer para vocês, são os glóbulos. Só dizer para vocês, tá? Para vocês ficarem mais. Não é aqui não. Só um instantinho. Eu acabei de lembrar que é nesse. Muita coisa. Pronto. Ó, nós temos os glóbulos vermelhos, certo? Os glóbulos vermelhos, eles são as hemácias, certo? Que são as células que dão aquela corzinha vermelha ao nosso sangue. A gente, qualquer cantinho que você fure ou que você corte, vai sair sangue. E ele não tem uma cor avermelhada? Pronto, aquela cor avermelhada são o quê? Os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, que é o que tem no livro para vocês, né? Que é o quê? O que transporta o oxigênio. Os leucócitos, eles são os glóbulos brancos, tá, gente? Os glóbulos brancos, eles são responsáveis, né? São as células do sangue que defendem o organismo contra as doenças. Por isso que aqui no livro de vocês, eles têm o quê? Ele diz que os leucócitos, eles são as células de defesa. Por quê? Porque eles defendem, certo? Os leucócitos, eles defendem o organismo contra as doenças, né? Combatendo o quê? A entrada de micro-organismos que são os invasores, certo? O plasma, como eu falei para vocês, ele é a parte líquida do sangue. Lá estão os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas, né? As plaquetas, gente, elas têm como função coagular o sangue, certo? Então, assim, as plaquetas, elas são fragmentos de células, né? Que fazem parte do sangue e estão relacionadas à coagulação. Então, elas são responsáveis por coagular o sangue, né? Por exemplo, quando há o sangramento, as plaquetas, elas fazem a hemorragia parar. Como assim, tia? Pronto. Se você tem as plaquetas normais, as plaquetas altas, né? Quando acontece de você ter uma hemorragia, um sangramento, né? Alguma coisa de queda, né? De queimaduras, de algum desse tipo, as plaquetas, elas são responsáveis por quê? Por estancar aquele sangue, certo? Por estancar aquele sangue. Então, assim, as plaquetas, elas são responsáveis por coagular o sangue, certo? Tia, Oi. as plaquetas elas são fragmentos citoplasmáticos de megacariócitos produzidos na medula óssea. E por serem fragmentos, essas células não apresentam núcleo, sendo, portanto, anucleadas. Certo. Vamos lá, continuando. Nosso corpo, gente, ele tem o sangue arterial, certo? Que é o sangue rico em oxigênio. E nós temos o sangue venoso, que é o sangue do gás carbônico, né? Ele é rico em gás carbônico, certo? Continuando aqui. Existem 3 tipos de vasos sanguíneos, certo? Nós temos as veias, né? Que são os vasos que levam o sangue do corpo até o coração, certo? Nós temos também as artérias, que são os vasos que levam o sangue do coração para o resto do corpo. E nós temos os capilares, né? Que os capilares, eles são vasos muito finos, ou seja, são bem estreitinhos.
né, tem a função de receber e levar o sangue às células e ainda recolher os resíduos, ou seja, recolhe aquilo que não presta, certo? O coração, gente, o coração, como eu falei para vocês, ele está situado no centro do tórax, certo? Ele fica situado no centro do tórax, na esquerda, né, no nosso peito esquerdo. Ele fica entre os dois pulmões, né, entre o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Do tamanho de um punho. Como eu disse para vocês, o tamanho do nosso punho fechado, certo? É o tamanho do nosso coração. É constituído por tecido muscular que se contrai e descansa de forma automática e rítmica, certo? Ele é oco por dentro e divide-se em duas metades, direita e esquerda. Claro, né? Se é duas metades, tem que dividir uma metade na direita e outra metade na esquerda, certo? Na página 166, ele vai explicar para vocês como é a metade do coração, certo? Cada metade, né? Cada metade, gente, por sua vez, ele tem uma cavidade superior chamada de átrio. Nós temos 4 cavidades, né? 2 átrios esquerdos ou 2 átrios e 2 ventrículos. Um átrio esquerdo, um átrio direito, um ventrículo direito e um ventrículo esquerdo. Essas são as 4 cavidades do coração, certo? Então, assim, ela tem uma cavidade superior que é chamada de átrio, certo? E uma cavidade inferior chamada de ventrículo. Então, são 4 cavidades, como eu falei para vocês. 2 átrios e 2 ventrículos, um direito e um esquerdo. O lado esquerdo, ele bombeia o sangue, né, procedente dos pulmões, certo? Ele bombeia o sangue que procede dos pulmões, impulsionando-o para o resto do corpo. Que esse daí, quando ele bombeia, né, o sangue procedente dos em oxigênio, certo? Já o lado direito, ele bombeia o sangue que regressa ao coração, que é o famoso sangue venoso, o sangue, né, que é posto, certo? Que ele é pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, certo? E ali ele impulsiona para os pulmões, para ocorrer a troca gasosa, certo? Nessa imagem que tem aí no livro de vocês, a gente pode perceber o quê? Essa primeira veiazinha aí, a veia cava superior, que é a maior, certo? Digamos que seja essa azulzinha, né? Ela é a veia cava superior. Abaixo da veia cava superior, que tem tipo uma bolhazinha aí, essa daí é conhecida como o átrio direito, certo? Abaixo do átrio direito, na mesma sequência, como se fosse um canal, né, de segmento, tem o ventrículo direito, certo? E o final aqui, né, lá em cima nós temos a veia cava superior. E abaixo, no final, lá naquela partezinha pequenininha azul, é a veia cava inferior, certo? Do outro lado, essa artéria aorta, ela é a maior, certo? Do coração. Do lado, nós temos a artéria pulmonar, que é tipo como se ainda tivesse amarrada lá com a veia cava superior, certo? Abaixo da artéria pulmonar, nós temos o átrio esquerdo, certo? Aí do lado, né, do átrio esquerdo, nós temos esses 2 canalzinhos aí, que são os conhecidos como as veias pulmonares, que é onde vai, né, o sangue bombeia o coração bombeia e o sangue vai lá para os nossos pulmões, certo? E aí embaixo nós temos o ventrículo esquerdo. É como eu falei, são 4 cavidades. 2 átrios e 2 ventrículos, direito e esquerdo. Cada um tem o direito e o esquerdo, tá? Entre os átrios e os ventrículos existe o quê, gente? As válvulas, certo? Que essas válvulas, elas impedem a volta do sangue, certo? O coração de um adulto, ele bate o quê? De 70 a 90 vezes por minuto. Esse é o normal, tá? O nosso coração, no caso de adulto, ele tem que bater entre 70 e 90 vezes por minuto, certo? Aí, digamos que seja menos do que isso, não é normal. E se ele bater mais do que isso, muito acelerado, também não é normal.
É comum ele acelerar? É, quando você tem um medo, quando você está correndo, quando você se agita. É normal, certo? Mas o que não é normal é ele ficar acelerado a todo momento, certo? O sistema cardiovascular, ele tem como função realizar o quê, tia? O transporte de gases, certo? Esse que é aquele gás, que é aquele gás que a gente não quer, tá? Que é o eliminado. O transporte de nutrientes. No transporte de nutrientes, certo, gente? Depois da digestão, feita pelo sistema digestório, o sangue leva às células os nutrientes obtidos dos alimentos necessários à sobrevivência do corpo. Aqui é o transporte dos nutrientes. Claro que tem que circular nutrientes no corpo também, assim como os gases. Agora ele fala dos transportes, né, de resíduos metabólicos. Trabalho realizado pelas células, ele produz muitos resíduos, né? E o seu transporte é feito através do sangue, que os leva ao órgão de excreção, ou seja, de eliminação, certo? Transporte de hormônios. Todos nós temos hormônios. Uns são mais alterados e outros são normais. Hormônios são substâncias necessárias ao funcionamento de vários órgãos, secretadas por diversas estruturas, certo? Transporte de calor. Sangue, ele também controla a distribuição por igual de calor pelas diversas partes do corpo. Distribuição de mecanismos de defesa. É pelo sangue que os mecanismos de defesa naturais agem, né, buscando destruir possíveis invasores, causadores de doença, que é o que? As bactérias. Então, aqui, os mecanismos de defesa é aqueles que combatem a entrada das bactérias, tá? E a coagulação sanguínea, que é por meio das plaquetas, né, que o sangue coagula, como eu falei para vocês, né, através de queda, de corte, de queimadura. As plaquetas, elas são responsáveis por quê? Por coagular o sangue, né, por fazer parar, certo? O que permite que, em caso de rompimento das veias, a gente não perca tanto sangue, certo? Justamente por conta das plaquetas, certo? Gente, outra coisa também interessante, sabe o que é? É que a gente consegue, né, em relação do coração, que a gente sabe que a gente tem a pulsação. Quando acontece de uma pessoa desmaiar ou sofrer um acidente, alguma coisa assim do tipo, certo? As pessoas, elas conseguem saber a nossa pulsação, se o nosso coração, ele está pulsando. Como assim, tia? Nós temos 2 locais, né, de saber como está a nossa pulsação. Como assim, tia? Com esses 2 dedinhos, você coloca aqui abaixo do seu queixo, os seus 2 dedinhos aqui, ó. Quando você para, você vai sentir, você não pode ficar falando, tá? Eu tô falando aqui só para explicar para vocês. Você para, você sente a pulsação do seu coração, aqui, ó. Eu sei como é, tia, já vi já. Pronto. E no pulso, certo? Você coloca no pulso e você sente a pulsação do seu coração, certo? Então, esses 2 lugares é o reconhecimento da pulsação, certo? É onde você escuta a sua pulsação, tá? É porque em vez de você ouvir no peito esquerdo, se o coração tá batendo, sente aqui, embaixo da garganta, a pulsação. Exatamente, é aqui, viu, que a gente sente, tá bom? Bom, gente, a atividade de vocês é na página 168, certo? São 3 questõezinhas aí, tá? A primeira questão pede para vocês relacionarem as colunas corretamente, né? A, coração. B, vasos sanguíneos. C, vasos capilares, né? C, átrios e D, leucócitos. Aí vocês vão relacionar a primeira coluna de acordo com a segunda. 3. Responda as perguntas a seguir. Qual a função do sistema cardiovascular? Aí vocês vão responder qual é a função dele.
B, que é circulação sanguínea? Aí vocês respondem. 4. Ligue os elementos corretamente. O sangue, o plasma, os leucócitos, as hemácias e as plaquetas. Aí vocês vão ligar, né, uma para a primeira coluna para a segunda coluna até, né, vocês relacionarem corretamente. Ok? Alguma dúvida? Não, tia. Graças a Deus, né? Não, tia. Estou colocando lá a atividade. Tia, Oi. a minha é enfermeira, aí eu já sei até algumas coisas a mais. Uhum, muito bem, ótimo. Pronto, eu já estou colocando lá a atividade, já coloquei colocando a atividade que vocês têm que fazer, certo? Que é na página 168. Eu sei que vocês